Bandeirada para o Grande Prêmio de Portugal de 1958. O vencedor, Stirling Moss, cruza a linha de chegada 5 minutos na mesma volta à frente do segundo colocado, Mike Hawthorn. 5 minutos, 12 segundos e 750 milésimos. É mole? Pois é, só os dois na mesma volta. A maior diferença da história da Fórmula 1 entre o primeiro e o segundo colocado. E essa corrida, com sua pequena grande história, conteria outra, um ato de cavalheirismo de Stirling Moss. E você está, é claro, em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Essa história acontece em outro mundo, praticamente, uma época muito diferente da Fórmula 1, em que os pilotos corriam com meio corpo para fora do carro, nem era preciso cinto de segurança, e os capacetes, a gente sabe, eram, às vezes, touquinhas de couro, quando muito, tinha algum casco. Num período com grandes pistas, com muitos quilômetros de distância, como era inclusive esta em Portugal, circuito de Boa Vista, e Stirling Moss venceu a corrida com 5 minutos de vantagem. Mais do que isso até. Para você ter uma ideia, hoje em dia, com 5 minutos, você dá 3 voltas completas no autódromo de Interlagos, fazendo tempo de 1:10, e ainda dá tempo de um pit stop. Bem-vindo então ao Grande Prêmio de Portugal de 1958, disputado no circuito de Boa Vista, no Porto. Naquele ano, Elvis dominava a parada com Jailhouse Rock. A Guerra Fria estava perto de esquentar. A Fórmula 1 entrava na sua 9ª temporada completa e o cenário no grid era muito parecido com 2007, porque aquela, como em 2007, era a primeira temporada em que um grande expoente tinha deixado o grid. Juan Manuel Fangio conquistou seu 5º título em 57 e parou de correr full time na Fórmula 1. Portanto, havia uma grande briga para saber quem seria o sucessor. E o candidato natural era Stirling Moss, o inglês, que já tinha levado o vice-campeonato 3 vezes. Mal sabia ele, spoiler do passado, seria vice-campeão mais uma. Moss era o principal piloto da equipe inglesa Van Wall e disputava o título daquele ano ponto a ponto com o piloto da Ferrari, Mike Hawthorn. Inglês contra inglês no carro, Itália contra Inglaterra nos construtores. O carro de Moss era o conceito básico dos ingleses de eficiência e leveza enfrentando a força bruta dos grandes motores de Ferrari e Maserati. A pista tinha, em Boa Vista, trechos de asfalto, paralelepípedo e alguns lugares em que os pilotos cruzavam por cima dos trilhos dos bondes na cidade. 7,4 quilômetros. Para você ver como a coisa estava disputada, na classificação, os dois fizeram o mesmo tempo no cronômetro. 2 minutos 34 segundos 210. Mas, na época já valia a regra que vale até hoje, Moss fez o tempo primeiro e ficou então com a pole position. A corrida começou com 3 candidatos claros à vitória. Moss na Van Wall, seu companheiro de equipe Stuart Lewis Evans e Hawthorn, sozinho e enfrentando os dois com a sua Ferrari. Moss tinha que vencer a corrida, mas isso não resolvia seu problema. Ele precisava contar com a sorte e que Hawthorn quebrasse. E a solução foi então apertar o passo, fazer ele mesmo o papel de lebre, para ver se Hawthorn quebraria então tentando acompanhá-lo. E a Ferrari tinha àquela altura o melhor carro, mas Moss estava no dia daqueles. E o adversário na corrida e pelo campeonato, Hawthorn pensa: vou economizar o equipamento, não vou entrar nessa armadilha até porque eu não preciso. O segundo lugar resolvia para Hawthorn. Moss apertou o passo e abriu então 5 minutos e 12 segundos na bandeirada. Mas você pensa que acabou aí? Negativo, porque a vitória monumental de Stirling Moss ficaria famosa até hoje por um ato de imenso cavalheirismo dele, contando aqui então uma pequena história de bônus que eu já contei em separado em algum momento aí para trás do canal, de quando um adversário na luta pelo campeonato foi à torre de controle interceder em favor do outro, que seria desclassificado.
Acontece que Hawthorne, para evitar um acidente, em dado momento sai da pista e é visto por um comissário pegando a contramão, o que é terminante proibido no automobilismo. Bandeira preta. Mas Moss passou pelo ponto e viu. Chegou no final da corrida, perguntou, mas cadê o Hawthorne? Ele não era segundo colocado? E disseram, ele foi desclassificado. E ele, não, gente, de jeito nenhum. Eu vi o que aconteceu. Ele estava ao contrário porque ele saiu da pista e rodou. Ele não pode perder o resultado. Só que não perdendo o resultado, ele ficava com o título. Marcava 7 pontos, o necessário para Moss perder. E não teve conversa, o cavalheirismo de Moss, o espírito desportivo, prevaleceu. E ele então intercedeu em favor do adversário, perdendo o campeonato, inclusive sua última chance, sendo vice pela 4ª vez, e Hawthorne levou o campeonato pela Ferrari. Se tivesse ficado quieto, tinha levado o título. Quando questionado, e foi questionado sobre isso diversas vezes ao longo da vida, Moss sempre disse, nunca me arrependi do que eu fiz. Ele não teria outra chance concreta de disputar o campeonato e teve a carreira abreviada por um acidente grave que aconteceu com ele em Goodwood, 1962, que o deixou em coma por 1 mês. Mas naquele dia, ele aplicou a maior diferença da história da Fórmula 1, uma bandeirada, 5 minutos e 12 segundos, e ainda foi lá avisar os comissários. Não é para desclassificar o cara. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós? Não esqueça também de deixar a sua hypada e, se puder ajudar muito, um comentário. Qualquer coisa. Diga se você faria o que Moss fez ou título é título, tamo competindo, eu quero é ganhar. Zip, telip, como diz a Conja. Não vou falar nada. Ou então escreve aí a cidade de onde nos assiste, posta um emojizinho, o que você quiser. O algoritmo entende isso como engajamento e segue distribuindo nosso conteúdo internet afora. Likes, hypadas e comentários são combustível de qualquer canal. Quebra essa pra gente, não custa nada. Para não ficar de fora do que fazemos por aqui, fazemos muito conteúdo, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que cada um dos vídeos vai ao ar. Além disso, estão passando aqui os arrobas das nossas redes sociais, onde tem conteúdo o tempo todo. Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Beleza? Vejo vocês por lá, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.